Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez, novamente com os vídeos normais, né? Não só as lives, né? Que essas últimas 2 semanas foram um pouco difíceis. Mas finalmente estamos de volta aqui com outro vídeo de referência. E dessa vez vamos falar sobre a arma ancestral Poseidon. Então, vamos lá! Poseidon, filho do titã Cronos com a titã Rhea, é o terceiro dos filhos homens do casal, sendo mais velho de que Zeus e mais novo de que Hades. É interessante que o Oda se utilizou entre as armas ancestrais 2 deuses que são irmãos, no caso, como mencionado, Plutão é Hades e Poseidon é Poseidon mesmo. Alguém mais atento da mitologia pode ficar um pouco confuso, porque o Oda se utilizou de 2 nomes gregos e um nome romano. Afinal, Plutão, que foi o último vídeo que eu fiz sobre referência, é um nome romano de Hades. Em contrapartida, para as últimas 2 armas, Urano e Poseidon, o Oda se utilizou dos nomes gregos. Não apenas isso, como Netuno é o nome do pai da Shirahoshi. Shirahoshi é, na história atual de One Piece, a própria Poseidon, né? Ela é uma arma ancestral. De qualquer forma, vem a pergunta, por que Poseidon e não Netuno? Em primeiro lugar, nós temos que entender o que é Poseidon, a origem desse nome. Para ser sincero, a origem desse nome é um pouco obscura, muito se discute se significa algo como Senhor dos Mares ou Senhor da Terra, mas é possível ter essas 2 interpretações, sendo que uma das mais aceitas é que é como se ele fosse o pai de toda a Terra, o dono da Terra, o Senhor da Terra, o que faz sentido uma vez que Poseidon também é o deus dos terremotos. Então sim, se você for pensar em Cavaleiros Zodíacos, o Poseidon tinha razão em tretar com Atena pelo domínio da Terra, porque teoricamente o nome dele significa que ele é o dono da porra toda. Ao contrário de Netuno, que a origem significa aquele que domina os mares, não exatamente com essas palavras, mas já remete apenas a mar, diferente de Poseidon, que a gente tem 2 interpretações. E por que o Oda pode ter se utilizado disso? Nós sabemos que a influência de Poseidon para os reis dos mares atinge tanto o mar quanto terra. Afinal, no mundo onde é 99% ilhas, certo? E não foi explorado muito a questão de continentes, uma pessoa capaz de controlar os mares tem basicamente controle sobre a terra. Também levando-se em conta essa história de que um dia foi prometido por Joy Boy que os tritões iriam para a superfície, também dá mais pontos para se usar esse nome de Poseidon do que o nome de Netuno. E tendo isso em mente agora, então vamos para algumas histórias sobre o deus dos mares, um dos deuses mais tretudos da mitologia grega. Poseidon, em primeiro lugar, não era um deus ruim, embora você for ver os mitos dele, você pode até ter essa impressão. O bem e o mal na mitologia grega é muito discutido, mas vamos dizer que a grande maioria dos filhos de Poseidon sim eram monstros terríveis e assustadores. Mas o seu pai nem tanto. Poseidon era basicamente assim, era o cara que não levava desaforo para casa. Era aquele cara que se você provocasse ele, ele viria assim, tipo, o que você disse? Eu quero que você fale aqui, ó, na minha cara. Então assim, se você fizesse o seu ritual bonitinho, seu sacrifício sem problemas, ele até te ajudava, né? Ele protegia os navegadores e tudo mais. Talvez seja até mesmo por isso que ele não foi criado por sua mãe Rhea. Pois é, quando ele era ainda apenas uma criança, ele foi dado para os Telquines, que são criaturas meio cachorros, meio peixes, é um negócio bem estranho. Ele cresceu livre, leve e solto pelos mares, causando caos. Na verdade, ele era bem quietinho quando ele era criança, né, o máximo que um deus grego pode ser. Até que ele se apaixonou por sua primeira esposa, seu primeiro amor, que é Halia, que era irmã dos Telquines. E eu acho que ela era uma mulher normal, né, porque se ela fosse meio cachorro, apesar de que Poseidon, de qualquer forma, ele teve um amor com Halia, e dessa união nasceu 7 filhos, que não possuem um nome, né? Mas para entendimento geral, vamos chamá-los de Halianos. Então, entre os Halianos eram 6 homens e 1 mulher, sendo que a única que tinha nome era a filha, que era Hold, né? Sim, que tem a ver com a Ilhas Rhodes, né? Caso vocês conheçam. O amor dele pela Halia e pelos filhos dele, os primeiros filhos dele, pode ter sido exagerado, e por isso eles se tornaram extremamente arrogantes e nojentos e tudo isso. E na ilha que eles governavam, né, a Ilha de Rhodes, aconteceu que uma certa deusa chamada Afrodite foi tentar embarcar lá por alguma razão que ninguém sabe qual que era, né, tava viajando, queria passar o fim de semana, e eles se negaram a receber a deusa do amor, que de amorzinho não tinha nada.
E com isso, ela amaldiçoou 6 filhos e eles causaram, por causa disso, uma grande chacina na ilha de Rhodes e ainda abusaram de sua própria mãe. É uma história simplesmente horrível, né? Quando Poseidon descobriu o que aconteceu, ele não tinha o que fazer com os filhos amaldiçoados, não podia reverter o que a Afrodite tinha feito e também não podia esquecer o que eles fizeram. Então ele meio que enterrou embaixo da terra, o que dá a se entender que foi meio assim, jogou lá no Tártaro. A gente pode até fazer um paralelo psicológico de Poseidon a partir disso, né? Que, depois desse primeiro amor que acabou extremamente mal, né? A esposa dele, depois de ter sido abusada pelos próprios filhos, se lançou no mar, ironicamente se matou. Depois disso, ele virou o garanhão que todos conhecemos do Olimpo, né? Que pega qualquer coisa que se mexe. Então, se a gente for separar e contar todos os filhos e todas as esposas que Poseidon teve, vamos ficar aqui o dia inteiro. E eu não tenho o dia inteiro para fazer isso. Entre tantas mulheres, no entanto, ele era casado oficialmente casado, né? Com Anfítrite. Eu sempre tive dificuldade de falar o nome dessa mulher. Ele era casado com ela, mas teve várias relações extraconjugais. Outra coisa interessante de falar sobre Poseidon é que muitos de seus filhos eram monstros, ou seres mestiços, assim, meio peixes, meio humanos. Um caso interessante para citarmos é Tritão. Sabe o Tritão que aparece na Pequena Sereia? Pois é, então, gente, eu não sei se vocês sabem, mas Hércules e Ariel são parentes. E isso também tem uma ligação bem interessante com os tritões, que são um povo realmente bastante mestiço, no sentido de que eles são muito diferentes entre si. São muitos os mitos que envolvem Poseidon, muitos mesmo, ao contrário de Hades, que estava geralmente quieto ali, o Poseidon estava sempre buscando uma treta. Dessa forma, vamos focar um pouco mais, já que eu já contei a origem, né, um pouco da questão de por que ele era tão mulherengo. Vamos falar da personalidade. Como eu disse, ele não levava desaforo para casa, mas ele era razoavelmente tranquilo quando não incomodado. Até mesmo existia uma competição por uma cidade grega que ele e Atena competiram para ver quem seria o protetor daquela cidade. Nessa competição era basicamente um jogo de presentes. Quem desse o melhor presente, né, levava a padrinhação da cidade. Ou madrinhação da cidade, vocês não entenderam. Poseidon então usou-se do seu tridente para bater numa rocha e assim os mitos se divergem, né? Alguns dizem que ele criou uma fonte de água salgada e outros que ele criou os cavalos. De qualquer forma, o pessoal daquela ilha ficou assim olhando, né, daquela cidade, falou assim, mano, o que a gente vai fazer com uma poça de água salgada? Ou com cavalos? Com cavalos é porque eles não conhecem os cavalos, né? Mas vamos colocar que é uma fonte de água salgada. E eles não gostaram muito. Agora, sua adversária, Atena, bateu então com seu cetro e criou uma oliveira, né? E deu oliveira aos gregos. Como vocês devem saber, né? Indo pro supermercado e vendo o preço de um azeite extra virgem, né? Foi com as oliveiras que os atenienses ficaram. Pois bem, essa cidade levou o nome de Atenas. E surpreendendo todo mundo com seu espírito esportivo, Poseidon falou assim, beleza, né? Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, e foi embora, deixando a fonte de água lá para o pessoal de Atenas. Ou seja, ele tinha momentos assim que ele acordava com o pé esquerdo e tinha outros momentos que ele acordava com o pé direito. Ele era um pouquinho volúvel, né, esse Poseidon. Isso pode ter sido empregado em Shirahoshi na sua questão de que ela chora com muita facilidade, ela não tem uma estabilidade emocional. E pode ter sido o jeito do Oda de mostrar esse jeito bravo, esse jeito irritado do Poseidon fazer tudo. Até porque se ele fizesse a Shirahoshi extremamente agressiva, né, o mundo de One Piece não ia durar muito tempo, né, porque caramba, nossa, imagina o poder dela, ela sair aí brigando com todo mundo. Então, pode ter sido a saída do Oda, né, pra mostrar essa expressão. Outra coisa muito interessante é que Poseidon era um deus muito ligado aos animais, apesar de que esse título de deus dos animais é de Artemis, o que não faz muito sentido pra mim, porque ela era uma caçadora, mas tudo bem, não fui eu que criei os deuses, né, então paciência. Ele era muito ligado aos animais, muitos mitos acreditam a ele a criação dos cavalos, também dizem que ele era o guardião dos bois, dos touros e até dos golfinhos. Então ele tinha uma ligação muito grande com os animais. Por isso também temos uma ligação interessante com os reis dos mares, que são criaturas gigantescas, certo? Que tem formato de cavalos, de bois, de golfinhos, de leão, de tudo quanto é coisa. E são basicamente montarias, como a gente vê no mundo de One Piece, né? Que eu não lembro quem falou pela primeira vez, que os piratas mais experientes conseguem usar o rei dos mares como guia dos seus navios, né?
E nós vemos isso em Poseidon, né? Poseidon usa o hipocampo, que é uma espécie de cavalo meio marinho, né? Um cavalo na frente e tipo um peixe atrás, para guiar a sua carruagem. E esse é basicamente, né, o que os piratas mais experientes fazem com os reis do mares. O Oda se utilizou dessa vertente, né, do domínio dos animais de montaria para se utilizar no poder de Shirahoshi. Tá sendo difícil de ouvir, que tá começando uma tempestade, ó, o Poseidon deve tá ficando bravo, porque eu tô falando. Mas então é isso, gente, o vídeo fica por aqui. Como eu disse, existem muitas coisas relacionadas a Poseidon, mas eu resumi mais ou menos o que o Oda pode se utilizar e o que ele já se utilizou para a criação de Shirahoshi, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm sugestão para outros vídeos sobre mitologia, deixem aqui embaixo nos comentários. Tá muito barulho aqui, porque o pessoal chegou correndo por causa da tempestade, estão brigando comigo que eu estou gravando. Você devia estar, sei lá, fechando a janela. Mas enfim, é isso, gente. Muito obrigada e nos vemos no mar. Olha só por que você não pode... Você tem que ter cuidado com o Poseidon, gente. Olha, eu terminei de gravar, tô até molhando a câmera. Eu terminei de gravar, caiu a energia da minha casa, e olha como é que tá aqui fora. Gente do céu, que é isso? Nossa! Cê é louco!